Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Chegamos mais uma sexta-feira, mais um final de semana quase, né? E aí, empolgados para o final de semana? Mas antes, vamos deixar as nossas disciplinas todas em dias, né? E tá faltando uma. Qual é a disciplina que tá faltando? Quem lembra? Hein? Ética, tá faltando ética. Então vamos lá? Vamos pegar o nosso livro de ética. Olha aqui. Nosso livro de ética e abrir na página 95. Isso mesmo, página 95. Você vai abrir o seu livro. Enquanto você abre seu livro, eu vou preparando aqui o slide para você, tá? Pronto. Vou preparando o nosso slide aqui para falarmos sobre agricultura sustentável. Não esqueça também que hoje eu vou estar falando sobre o nosso trabalho de ética, que vale nota de terceiro bimestre. Então, ao final da aula, preste muita atenção, porque ao final da aula eu vou falar tudo sobre o nosso trabalho de ética, tá certo? Então, não saia daí, veja até o fim, com muita atenção, para que você possa fazer um trabalho bem legal, ok? Vamos lá? Olha aí, ó, agricultura sustentável. O que será agricultura sustentável? Tia, eu sei o que é agricultura, porque nós já falamos nas aulas de geografia, né? Sobre agricultura. Mas o que será agricultura sustentável? Vamos ver. No debate internacional das últimas décadas sobre as questões sociais e ambientais, um dos temas mais recorrentes refere-se à agricultura. As questões que norteiam esses debates, dentro de simpósios, encontros, comissões, pesquisas, entre outros, oficiais e não oficiais, giram bastante em torno do conceito de sustentabilidade, consequentemente, de uma agricultura sustentável. Então, nas nossas aulas, a gente sempre fala em sustentabilidade. Não, acredito que você, às vezes, até esqueça essa palavrinha, mas eu vou lembrá-la para você. Sustentabilidade, a gente fazer algo, retirar da natureza sem prejudicá-la. Nós falamos muito isso em sala de aula. Eu tiro da natureza sem prejudicá-la, como os índios faziam há muito tempo atrás. Então, hoje em dia, tem-se uma preocupação muito grande, o mundo está muito preocupado em que aconteça isso. E uma dessas possibilidades é a agricultura sustentável, uma agricultura que não agrida a natureza e que também não agrida a nós, seres humanos, nem os animais, né? Enfim, como que a gente pode conseguir isso? Vamos ver, né? A chamada agricultura sustentável, idealizada e tão aclamada em diversos círculos intelectuais, científicos e políticos, seria um tipo de agricultura que pudesse conservar os recursos naturais e fornecer, ao mesmo tempo, né, gente, produtos saudáveis ou mais saudáveis. Porque quando a gente pensa aqui, ó, na batata, na verdura, a gente pensa que já é um alimento saudável, né? Mas eu estou falando mais saudável ainda. Como que pode isso acontecer, tia? Peraí, que eu já explico. Deixa eu continuar o texto. Sem comprometer os níveis tecnológicos já alcançados de segurança alimentar dos indivíduos. Tal conceituação resulta de emergentes pressões sociais por uma agricultura que não prejudique o meio ambiente, a economia, a saúde, em suma, a sociedade como um todo. Então, quando eu falo de um alimento mais saudável, meus amores, eu estou falando que nessas plantações são aplicados remédios, por exemplo, para matar as pragas, para matar, né, os insetos que causam, que danificam o alimento, eles acabam colocando agrotóxicos, eles acabam colocando veneno. Isso prejudica a nossa saúde. Ou mesmo aqueles fortificantes que para a planta crescer mais rápido.
Por exemplo, que uma banana cresceria em meses, ela vai crescer em dias, de uma forma mais rápida. Então, esse crescimento exagerado, de uma forma tão rápida, ele faz com que esse mesmo produto que faz com que a banana fique pronta mais rápida para a colheita, ela, ao mesmo tempo, prejudica a saúde das pessoas. Então, o que diria mais saudável? É isso, mais saudável, sem esse tipo de produto. Nesse sentido, a agricultura sustentável adquire um contexto internacional um papel extremamente relevante, visto que apesar de seus 10 mil anos, que a agricultura, ó, é antiga, viu, gente? Lembra que nós estudamos que ela vem no tempo dos primórdios? Pois é. A agricultura permanece sendo a atividade humana que mais intimamente relaciona a sociedade com a natureza, e, em sentido inverso, mais presente na relação natureza-sociedade. Então, a gente percebe que essa relação que a gente tem com a agricultura nos torna mais próximo da natureza e, ao mesmo tempo, com facilidade maior de destruí-la, se a gente não pensar nisso. Ainda bem que os países, as pessoas, os países agora se preocupam com essa destruição. Dentro deste quadro, em que condições alimentares, saúde, meio ambiente, economia estão todos circunscritos? Ainda há que se levar em conta as condições de trabalho no campo, as relações inerentes desse processo, e, além disso, em contraste com outros processos produtivos. A intervenção humana na agricultura não é realizada com o propósito primordial. Qual é o propósito primordial da agricultura? Transformar a matéria-prima num primeiro instante. Nela, o trabalho humano visa regular, controlar ou mesmo submeter as condições ambientais sob as quais as plantas e os animais crescem e se reproduzem, pois nesse processo há um momento de transformação que se realiza por dinâmicas orgânico-naturais e não pela aplicação do trabalho humano. Então, quando a gente fala, gente, quando a gente está falando sobre agricultura, a gente pensa assim, é somente transformar a matéria-prima em um produto de primeira instância, um produto básico para a gente. A gente não pensa de toda uma questão que vem, a relação com a natureza, o trabalho humano que as pessoas se submetem a fazer. Você não pensa quem trabalhou para plantar, quem trabalhou para colher, que tipo de clima a pessoa estudou para ter aquele produto naquele dia. Então, tudo isso há de se convir. Então, não é só o produto que virou, a matéria-prima que virou produto, e sim onde que ele passou, qual foi o processo transformador pelo qual a agricultura passa até chegar na nossa mão. Que contato essa matéria-prima tem com o trabalhador, que contato essa matéria-prima tem com a natureza. Assim sendo, poderemos supor na relação homem-natureza uma outra vertente, natureza-homem, onde a natureza poderia exercer algum tipo de pressão sobre os homens. Por exemplo, ao agricultor que sente dificuldade em abrir e revirar o solo, a fim de expô-lo à luz do sol, utiliza um instrumento que não condiz com o esforço exigido por aquele terreno. Consequentemente, seu equipamento desgasta-se mais rápido e seu trabalho não é feito com a destreza que gostaria. Visto dessa perspectiva, ou o agricultor pode se valer de produtos e equipamentos, ou mesmo comprar outras máquinas e adquirir novas técnicas na lida da sua propriedade. O que está dizendo aí, gente? Que quando o agricultor, o ser humano, não trabalha de acordo com a natureza também não trabalha de acordo com o ser humano, fazendo com que ele tenha mais dificuldade, fazendo com que ele precise gastar mais pelo cuidado que ele não teve com a natureza. Então, essa relação ser humano-natureza é devolvida, a natureza também devolve ao ser humano. Esse ponto de vista revela a força da natureza, agindo contra o homem, sendo ele obrigado a se adaptar, transformar e controlar suas ideias e habilidades, técnicas e instrumentos, em prol de um relativo controle pretendido sobre a terra e a natureza. Então, há muito tempo que a natureza vem se revelando
contra o ser humano. Isso é natural, gente. É natural que a natureza se defenda, né? Se a gente não está defendendo a natureza ela tem que se defender. Por isso acontecem as forças aí da natureza, as pessoas dizem, nossa, mas isso aí quem fez? Foi a natureza, contra a gente, contra o ser humano. Por quê? Estamos é, simplesmente contra ela, e ela tem que se defender. Né? Essa videoaula, ela foi das páginas 95 e 96. Aí nós temos atividades lá na página 97, 98, que vocês deverão fazer. Mas não é só nisso que você tem que se preocupar, tá? Você tem que se preocupar com o trabalho também que nós vamos fazer, que eu vou falar agora. Como é esse trabalho, tia? Nessa mesma semana, na segunda-feira, eu falei sobre o trabalho de artes, né? Eu falei sobre o trabalho de artes, falei para você, é, falei para você que você deveria fazer o trabalho, tem o prazo de entrega, que eu já falei para você, junto com o trabalho de artes, você também deverá fazer o seu trabalho de ética, ok? Como que é o trabalho de ética, tia? Para você fazer o seu trabalho de ética, você tem que pesquisar sobre a pirâmide alimentar. Isso mesmo. Vai lá nos livros, vai lá no Google, vai onde você acha que é necessário. Você vai pesquisar sobre a pirâmide alimentar. Antes disso, eu vou falar um pouquinho sobre a pirâmide alimentar, para você ter uma noção do que fazer. Um minutinho. Pronto. O que é a pirâmide alimentar, meus amores? A pirâmide alimentar é um tipo de gráfico informativo que organiza os alimentos de acordo com seus nutrientes e funções. O instrumento tem como objetivo orientar a população no desenvolvimento de uma alimentação saudável e, simultaneamente, prevenir doenças. Então, que eu quero que vocês façam? Nós já estudamos em produção de texto o tópico gráfico, não foi? O infográfico, né? A pirâmide alimentar é um gráfico informativo, onde ele organiza os alimentos, e esses alimentos eles são organizados de acordo com os nutrientes e a necessidade do homem. O que eu quero que você faça? Eu quero que você construa um gráfico em folha de papel 40 quilos. Você vai pegar um papel 40 quilos, que ele é mais durinho, ou, de repente, um pedaço de cartolina, ou, enfim, um papel mais durinho, e você vai montar a sua pirâmide alimentar. Tia, mas como que é essa pirâmide alimentar? Vou mostrar aqui, mas você também vai pesquisar. Ela está dividida em grupos. São os alimentos energéticos do grupo 1, que são compostos por carboidratos, são os alimentos reguladores do grupo 2, que são compostos pelas verduras e legumes, e o grupo 3, frutas. Os alimentos construtores, que é do grupo 4, leites e derivados, grupo 5, carnes e ovos, grupo 6, leguminosas e oleaginosas, alimentos energéticos extras, que é do grupo 7, que são os óleos e gorduras. E o grupo 8, açúcares e doces. A quantidade de alimentos que devem ser consumidos diariamente varia, pois deve-se levar em consideração fatores como idade, sexo, peso, localidade, necessidades individuais, entre outros. De modo geral, a maioria dos indivíduos necessita pelo menos de uma porção dentre as opções recomendadas. Por esse motivo, é indispensável o auxílio de um profissional de saúde para montar um programa alimentar adequado. E aí, nós temos um modelo de pirâmide alimentar que você vai fazer. Você vai fazer a sua pirâmide alimentar no papel 40 quilos ou no papel 60 quilos, né? Que você vai comprar, né? Ou então, você pode passar na secretaria da escola também, pedir esse papel 60 quilos,
que tá disponível lá na secretaria da escola. Você pode também colocar numa cartolina, de repente tem um pedaço de cartolina, serve também, ou um papel mais durinho aí, sei lá, enfim, o ideal seria você fazer no papel 60 quilos ou 40 quilos, tá certo? Essa pirâmide alimentar, gente, a pirâmide alimentar, ela foi criada em 1992 pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O gráfico tinha o intuito de atuar como um guia alimentar para a população, a fim de estimular uma boa alimentação e reduzir o risco de desenvolvimento de doenças crônicas. A pirâmide da UEDA sofreu muitas críticas, principalmente pelos nutricionistas. De acordo com esses profissionais, óleos e gorduras foram colocadas na posição de vilão alimentar, ignorando o fato de que algum desses substâncias não são prejudiciais, como é o caso do azeite de oliva. Em substituição à pirâmide alimentar da UEDA, em 2005, especialistas da Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard propuseram a criação de um novo modelo, que ficou conhecido como pirâmide fundamental. No novo gráfico, haviam correções ao modelo anterior, redistribuição de alimentos, de modo que os mais importantes estavam na base e os que devem ser menos consumidos ocupavam o topo da pirâmide. Também foram inseridas orientações para o consumo de vinho, exercícios físicos e controle de pesos, né? A pirâmide alimentar brasileira, um modelo norte-americano, foi a base para a construção da nossa pirâmide alimentar, tá, gente? Elaborada em 1999. O gráfico indicava opções de dieta para 3 valores energéticos: 1.600 calorias, 2.200 calorias e 2.800 calorias. Também houve a inclusão de alimentos tipicamente regionais, daqui do Brasil, né, como o caju, a graviola, a castanha do Pará. No ano de 2005, pesquisadora Sônia Philip construiu uma nova pirâmide alimentar, adaptada para a população brasileira. Entre as mudanças, o segundo modelo baseou-se em uma dieta única, com 2.000 calorias, divididas em 6 refeições, com intervalo entre elas de 3 em 3 horas. E o que vocês vão pesquisar? Eu quero que vocês procurem o grupo de alimentos, certo? Divida a pirâmide de vocês entre o grupo de alimentos, que são o grupo 1, os carboidratos, grupo 2, as verduras e legumes, 3, frutas, 4, leites e derivados, 5, carnes e ovos, leguminosa e oleaginosas, o grupo 7, óleos e gorduras, e o grupo 8, açúcares e doces. Você vai fazer essa divisão na sua pirâmide alimentar, que aí você vai fazendo essa distribuição, você vai fazer a sua pirâmide, o desenho dela, vai colar alimentos de cada grupo, dividindo a sua pirâmide alimentar, cada um no seu lugar, certo? Lembrando, seguindo aqui a orientação da pirâmide alimentar mais recente, a pirâmide alimentar brasileira, tá? Aí você vai fazer essa distribuição, certo? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, e fazendo também a separação dos alimentos energéticos, alimentos reguladores e alimentos construtores e alimentos energéticos extras. Eu quero que você coloque, faça essa divisão aí. Tia, é para entregar essa pirâmide? Sim, é para entregar essa pirâmide junto com o trabalho de artes. Você pode, o papel 40 quilos ou 60 quilos, né? Ele é do mesmo tamanho de uma folha ofício. Então, ele pode ser anexada, pode ser grampeada, pode colocar um clipe, junto com o trabalho de artes que eu passei na segunda-feira, e você pode entregar todos juntos. Não esqueça que esse trabalho, ele vale nota do terceiro bimestre. Eu quero que você construa a sua pirâmide bem bonita, bem colorida, coloque as figuras, faça a separação dos grupos, né? Fale qual que são os alimentos energéticos, reguladores ou construtores, ou seja, usem a imaginação para fazer uma pirâmide alimentar linda, maravilhosa, bem feita. Não faz de qualquer jeito, não. Porque se você fizer de qualquer jeito, sua nota, ó, lá embaixo, né? Ah, tia, mas eu fiz tudo o que era para fazer, mas fez todo feio, sem vontade, a nota diminui.
Eu não vou contar somente a informação, eu vou colocar a sua imaginação aí, o jeito que você fez, o jeito que o capricho que você fez, né? A sua atividade. Então, por favor, né? Vamos fazer um trabalho direito, vamos fazer uma pirâmide bonita, bem feita, bem orientada, tá certo? Tô te dando todas as possibilidades. Até mesmo uma pequena pesquisa a tia fez. Então, basta que você use seu talento, use a sua imaginação, né? Para dar esse retorno para a tia. Tá bom, meus amores? Bom final de semana, bom trabalho. Aproveita aí o final de semana para estar realizando esse trabalho, essa pesquisa, tá? Bom, bom final de semana. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, meus amores. Beijos.